Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao capítulo 3 do nosso curso de musicalização para crianças especiais. E agora a gente começa uma outra aula. A música e as crianças com autismo. Você tem... Você tem crianças ou uma criança autista na sua salinha? O autismo, cujo nome oficial é transtorno do espectro do autismo, TEA, é uma condição de saúde caracterizada pelo déficit na comunicação social, ou seja, na socialização, na comunicação verbal e não verbal, e também no comportamento. Ela pode ter um interesse restrito ou um hiperfoco de movimentos repetitivos. É um transtorno no desenvolvimento neurológico e que gera alterações de comunicação, ela tem dificuldade ou tem ausência de interação social, ela tem mudanças de comportamento e normalmente é identificado entre 1 ano ou 2 anos de idade. O primeiro passo para você, professor, é se dedicar a conhecer a deficiência e as suas singularidades, porque não existe uma receitinha mágica. Cada criança tem a sua especificidade. Eu posso te ajudar aqui com algumas estratégias. Por exemplo, você precisa conhecer as individualidades desta criança, ou seja, os pontos de interesse desta criança. Ela tem um hiperfoco, por exemplo, em carrinhos, ou números, ou personagens. Esse pode ser um ponto de partida para uma aproximação sua e também na ampliação do repertório de atividades. O mais importante aqui é investir na sua afetividade com ele. Uma outra estratégia é a exploração da fala e dos recursos visuais. Então você pode usar imagens, pode usar fotos, sinalizações, tudo isso ajuda por demais. Agora você precisa fazer uma avaliação dos limites e das possibilidades da sensibilidade auditiva dessa criança. Normalmente os autistas não gostam de barulhos inesperados, não gostam de conversas paralelas, de movimentações das outras crianças, porque eles podem desorganizar os seus pensamentos. Então, normalmente é mais fácil você trabalhar em áreas externas. Agora, eu, Celi, recomendo para você que musicalização em áreas externas é muito difícil. Você vai precisar ter um aparelho de som que seja potente para que você faça a atividade e todos ouçam com clareza aquilo que você está propondo nesta atividade. Nessa hora é preciso avaliar qual é a melhor estratégia. Uma outra coisa tão importante é você verificar o excesso de estímulos. Exemplo, muitos brinquedos, muitas cores geram insegurança para o autista. É necessário a ajuda de um adulto para observar uma coisa de cada vez e garantir que a criança assimile no seu próprio tempo todas essas informações. Um outro ponto importante é o equilíbrio, a sensibilidade tátil. Contato com texturas diferentes, terra, areia, alimentos in natura ou mais preparados, ele pode utilizar as suas mãos para levar os alimentos à boca nas refeições. Tudo isso é um contato com texturas diferentes, que é importante. Um outro ponto que a gente tem que pensar é o envolvimento com o coletivo. A partir dos 3 anos, é importante organizar momentos de conversa sobre as necessidades das crianças com autismo para maior compreensão e respeito de todos. Você pode conversar com as suas crianças sobre isso, mas com crianças a partir de 3 anos. É importante que você saiba também que crianças autistas têm dificuldade em ter empatia, ou seja, reconhecer emoções nas outras pessoas.
O cérebro do autista exibe menos coordenação. Crianças autistas têm problemas para imitar movimentos físicos, para coordenar com os outros em nível corporal. Elas têm dificuldade em prestar atenção em uma ou mais coisas ao mesmo tempo. Elas não brincam de faz de conta. Elas não manifestam desejo de assumir os papéis nas brincadeiras. Quando eles estão brincando de casinha, eu vou ser a mamãe, você vai ser o papai. Crianças autistas não manifestam esse desejo. Elas não brincam de fazer comidinha, não brincam de médico, não brincam de professor. Um outro ponto importante é você não forçar a criança a nada e também não tire os objetos da mão dela. Agora, elas gostam de trabalhar com texturas, de cores e também sensações táteis diferenciadas. No caso aqui, a música tem a função de ajudar a entrar em contato com o mundo exterior e abrir um canal de comunicação. Crianças com autismo gostam muito de onomatopeias ou onomatopeias, não sei ao certo, já ouvi dos dois jeitos. Elas são muito musicais e se interessam por instrumentos. Então você pode aproveitar e cantar cantigas de roda curtas. Pode usar o pandeiro, pode usar o chocalho nessas brincadeiras de roda. Pode fazer entonações diferentes também quando for fazer, por exemplo, uma leitura num personagem. A voz do lobo, a voz do Chapeuzinho Vermelho, da vovó, essas entonações diferentes. Tudo isso é necessário que você faça anteriormente, mas a partir do momento que você sabe que tem uma criança autista na sua salinha, primeiramente é importante que você faça uma anamnese com os pais, para ter um embasamento e criar oportunidades musicais coerentes com esta criança. Tenha um caderno para você marcar tudo o que é necessário. Por exemplo, o que a criança gosta? O que ela escuta em casa? O repertório musical dos pais? O que eles colocam para a criança ouvir? Ela gosta de música? Ela tem alguma alteração auditiva ou alguma alteração tátil? Se sim, qual é a alteração? Ela tem sensibilidade ao volume? Ela tem problemas com barulhos, com sons altos? Bem provável que sim. A partir daí, você já vai ter um mapa e vai ter a oportunidade de adequar as atividades para cada criança. A criança autista, por exemplo, tem dificuldade na linguagem por conta da sua condição cerebral. Ela não gosta de som alto e muito menos de sons agudos. Então, sempre que você for utilizar algum instrumento, verifique se ele tem um som mais grave. É importante que você também intercale a atividade favorita, a atividade que ele mais gosta, com algo que ele esteja gostando menos. E assim você vai poder trabalhar alternando as atividades. E eu lhe digo, repita a mesma atividade quantas vezes for necessário. Aprenda também a imitar os gestos de forma ampla. Faça essa observação, essa imitação verbal e gestual. Tudo isso é extremamente importante para estas crianças. O cantar para a criança autista fortalece o vínculo e também ajuda na compreensão da comunicação social. Sempre que você canta, você desperta a musicalidade e a motivação. E isso significa que a criança vai estar atenta às habilidades que você precisa ensinar nos diferentes âmbitos, seja social, comunicativo, seja cognitivo e nos outros também. Se você tem uma criança autista e quer cantar alguma música, escolha uma canção que ela mais gosta, como nós falamos anteriormente. Mas, normalmente, as crianças gostam muito da música do Seu Lobato. E não são só as crianças autistas. Todas as crianças gostam da música do Seu Lobato.
Então, se você tiver uma criança autista na sua sala, é importante que você se abaixe e cante para ela na altura dos olhos, olhando para ela na mesma altura. Cante articulando bem as palavras. Na hora de falar um dos animais, vaca, ela vai perceber. Você pode associar os sons às palavras, por exemplo, o cachorro, au, au, o gato, miau. Na questão da música de Solabato, você pode prolongar as vogais no final das frases. Ia, ia, o. Prolongue. Você pode também acentuar bem a sílaba tônica. Porco, cavalo, gato. Você pode também inserir elementos visuais, por exemplo, trazer um gatinho de brinquedo, fazer movimentos corporais, pode incluir outros estímulos, por exemplo, o cocoricó, fazer uma cosquinha, pode brincar de bolinha de sabão e cada vez que estoura uma bolinha de sabão é o latido do cachorro. Au, 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 pode fazer miau. Tudo isso são estímulos importantes que você pode trabalhar com essas crianças. Outros exemplos de atividades musicais: vocalização, jogos de cantarolar músicas, pode trabalhar exercícios lúdicos de criação musical, pode cantar individualmente ou em grupo, pode tocar diferentes instrumentos musicais e pode também produzir diversos ritmos de forma espontânea através do uso de diferentes sons. Tudo isso é possível em termos de atividades musicais para eles. E eles podem também ajudar você a construir instrumentos musicais com materiais recicláveis. Você pode brincar com fantoches, brincar de ônibus enfileirando as cadeiras, e a gente pode cantar a música do ônibus. Tudo isso é bem possível com crianças autistas. Tornar o fazer musical acessível a todos é uma questão de boa vontade, mas também é uma questão de pesquisa e de ação, não só por parte dos professores, mas também da escola, da família, da comunidade e também das próprias crianças com deficiências. E a partir de agora eu te convido a pegar o seu e-book e ver a quantidade de atividades que eu trouxe para você trabalhar, tanto com os pequenos como com os maiorzinhos. Então, vá lá no seu e-book e veja quantas atividades você pode trabalhar com eles. Um grande beijo e eu te encontro na próxima aula.